muitas coisas inesperadas, né, acontecem aqui. Aqui no celular eu vi o Fredo Schirman, falei, Fredo, precisamos nos encontrar. Aí ele falou, vem aqui no barco e tal. Eles estão vindo ali agora, a gente vai lá pro barco deles conhecer. Depois de 4 anos navegando o mundo, eles pararam em Noronha e encontraram com a gente aqui. A pergunta que não quer calar, se eu dou o mundo inteiro 4 anos, qual é o lugar mais bonito do mundo, né? Aqui, fala. O Brasil é muito especial, né? E essa ilha aqui também é uma ilha mágica, muito boas energias aqui, sempre muitos amigos aqui. A primeira vez que a gente passou aqui foi em 84, para imaginar. Tinha um carro só na ilha. Na época, eu tinha 8 anos de idade, 7 anos de idade. Mas boas lembranças. Bom, não tinha um porto, estourava onda ali. Mas vamos conversar lá? Vamos embora. Vamos conversar lá? Porque aqui tá mexido. Vamos lá. Sobe aí, galera. Ei, cara, vamos se encontrar bem aqui, né? Que é isso? Lugar lindo, hein? Aí, ó. Que legal. Olha, lugar espetacular. Companhias espetaculares, aqui é mágico mesmo. Esse é de muitos anos, né, cara? Puxa nossa vida. senhora, mas... Fico feliz de você nos encontrar aqui, cara. Não pode, ô Fredo. Vamos gravar um pouquinho mais daqui a pouco. Tá bom, é isso aí. Apresentar a galera. Surpresa! Vamos lá conhecer, mostrar um pouco das histórias, contar um pouco das histórias. O capitão e a imediata vão te mostrar. Você é visitante hoje? Eu sou suplente hoje. Agora você está como visitante, já está na vida boa. Então, bem-vindos a bordo aqui nessa área aqui. Aqui é a nossa sala de reunião, sala de jantar, de almoço. Então, a gente tem aqui toda a nossa função, né? Então, temos livros, temos armários e aqui cabem mais pessoas a bordo, porque nós temos, 3 banquinhos aqui, que quem vem pode sentar aqui. É bem escondidinho e não atrapalha o corredor, né, de passagem aqui. Então, nós, como não somos consumistas, não podemos comprar lembranças para trazer, nós trazemos uma lembrancinha de cada país do mundo. E tem aqui as fotos da primeira viagem. O Wilhelm, quando vocês estão vendo lá, é a primeira viagem. O Wilhelm, esse capitão que foi buscar vocês. Ele tinha 7 anos. Não acredito! 10 anos o David, eu tinha 35, e o Wilfredo e eu. E o Pierre tinha 15 anos. Na segunda viagem, aqui já estávamos um pouquinho mais velhos e tinha a nossa filha Cat também. Aqui ela está com 8 anos. E aqui na terceira viagem, na terceira volta ao mundo. Então essa é a nossa 4ª volta ao mundo. Ainda a foto não está oficial, deixamos o espacinho dela ali. Né? Legal. Então, esse barco é uma casa, realmente é uma casa. É o nosso lar, é um lugar que a gente passa mais tempo do que numa casa. Eu não tenho casa. A casa minha é aqui. Então, todo mundo pergunta, onde é a sua casa? Aqui é minha casa. Só que tem uma diferença muito grande. Na casa de vocês, o fogão não balança quando o barco está balançando. Então, é presa a panela aqui, então o fogão fica sempre balançando e a panela fica sempre na horizontal. Então, o barco pode estar virado assim, mas a panela está sempre na horizontal. Então, ele balança conforme o balanço do barco, né? Então, nós temos uma geladeira aqui, temos 2 pias bem boas, bem fundas, e essa daqui é a fonte de água doce, que é para... Tudo é água doce, mas isso aqui é filtro. E tem mais uma outra vantagem, a gente toma água do mar e a gente devolve essa água do mar limpa para o mar. A gente aqui todo o esgoto, aí depois isso alguém vai falar para vocês, mas todo o esgoto aqui é tratado e a gente pode tomar banho ali, pode uma pessoa estar no banheiro, todo o esgoto é tratado e depois de tratado ele é jogado no mar limpo. Então a água da cozinha, a água do banheiro, a água do chuveiro. Então a gente tem esse cuidado, né? Esse barco já é um barco autossustentável. Cada cabine tem o nome de um animal, né? Marinho. Essa daqui é a polvo, que é um depósito que nós temos
temos aqui o nosso centro de reciclagem. Todo esse material, quando sai daqui, sai nessas bolsas e é levado para uma compactadora que a gente tem a bordo. Aí compacta e diminui o tamanho do lixo. E, em vez de você levar sacão de lixo, você leva um pacote pequeno. Isso devia ter em barcos todos, né? E a máquina que transforma vidro em areia? Aqui. Essa daqui é a nossa Glass Crusher, né? Então, ela transforma vidro em areia. Nós já estamos com metade de areia ali, tá vendo? Olha aí. Então, ela transforma Tá aqui, você joga a garrafa aqui, ó. E aí ela vai e transforma em areia. Então, ou a gente doa para algumas cidades, alguns lugares que fazem, por exemplo, ponto de ônibus, chão de escola, porque é uma areia, o vidro fica fininho e não corta a mão. Vamos lá. A maioria dos veleiros, né, eles têm uma quilha que é fixa. E a quilha fixa, quando você quer entrar num lugar raso, você não consegue entrar. E no caso do Cat, um barco desse tamanho era para ter uma quilha fixa de 5 metros de profundidade. Então, muitos lugares, assim, com 3 metros, ia ser impossível de entrar. E a nossa quilha é retrátil. Nós temos um sistema hidráulico que ela levanta, e aí ela fica até aqui, né? E fica uma parte embaixo. Então, a gente passa de 5 metros para 2 metros. Então, a gente entra em lugares que barcos da metade do tamanho do Cat não conseguem entrar. Que realmente é incrível, assim. E quando ela está embaixo, ela dá toda a estabilidade do barco. Chega a ter 27 toneladas, o conjunto inteiro da quilha, com um bulbo que é de chumbo. Então isso que dá toda a estabilidade do barco quando ela está para baixo. E quando está para cima, o barco balança um pouco mais, mas obviamente a gente não vai estar com as velas, né, içadas. Então esse é o grande trunfo do veleiro Cat. Eu digo que é sempre a nossa quilha retrátil. Viu, vocês voltaram da 4ª volta ao mundo agora. Lembrando que, só explicando, você já é do mar, já é campeão. Quantas vezes de velejar? Como é que era? De windsurf. Windsurf. O windsurf foi assim, eu comecei a velejar na primeira volta ao mundo, a gente fez em 84 a 94. No meio do caminho eu comecei a velejar, quando eu tinha 10 anos, comecei a velejar de windsurf. Comecei na expedição, na volta ao mundo, no sonho dos meus pais, quando eu tinha 7 anos. E aí, com 16 anos, eu falei para meus pais, eu quero ser profissional, atleta e tal. E aí eles falaram, deve ser uma coisa de criança e tal. Aí quando a gente chegou no Brasil em 94, comecei a competir, me profissionalizei. Tive alguns títulos brasileiros, mundiais. E aí estava no circuito direto. Meus pais fizeram a 2ª volta ao mundo com a ISO. E aí eles me chamaram em 2012 e falaram, eu estava no auge de competição, tinha acabado de vencer o campeonato mundial na categoria leve. Eles falaram, a gente vai construir o veleiro Cat. A intenção é de fazer um veleiro para uma expedição, tá? Você quer se envolver na construção? Eu falei, vou. Ninguém achou que eu ia largar o windsurf. Eu falei, gostaria. E aí eu falei, eu gostaria de fazer toda a parte do deck, da vela, dos mastros, coordenar essa parte. E acabei me envolvendo bem mais do que eu imaginava. E aí foram 2 anos e meio a construção do Cat. Aí ficou pronto. Aí acabei indo na expedição, que foi a Expedição Oriente, que foi de 2014 a 2016. Aí eu acabei ficando como capitão do Cat. O capitão passou a tocha, falou, agora você fica aqui e tal, não sei o quê, embarca de vez em quando, Formiga agora fez boa parte. E aí eu fiquei direto no Cat, então eu tô 10 anos, 11 anos agora no Cat. E hoje, direto. Qual está sendo o trabalho da Voz dos Oceanos? A Voz dos Oceanos foi assim, os meus pais, eles, na última expedição, que foi a Expedição Oriente, a gente passou numa ilha ali que eu acho que foi a semente mesmo, que foi meio que o que realmente mordeu. Né? Nós passamos numa ilha chamada Dulce, que é uma ilha que não mora ninguém, é um atol pequenininho, eu diria que é o tamanho do atol das Rocas, e nós paramos num paraíso. A gente olhou a ilha, nossa, para cima das Filipinas, e a gente pegou e foi para terra. Chegamos em terra, simplesmente uma ilha pequenininha estava coberta de plástico, coberta principalmente de garrafa PET, coberta. Aí a gente pegou e falou, o que a gente pode fazer? A gente recolheu isso, botamos tudo no bote, acabamos recolhendo, nós temos um compactador, né? Compactamos, enchemos o bote acho que umas 3, 4 vezes, e aí quando a gente foi para Guam, que é um território americano, a gente acabou levando para um lugar para o descarte correto, e a gente fez um vídeo sobre isso. Esse vídeo acabou sendo viral, estava começando um negócio de ser viral e tal, mas não sei de quantos milhões de pessoas assistiram isso. E aí muita gente pergunta, o que vocês vão fazer sobre isso, né, a respeito disso? E meus pais falaram, é verdade, a gente está tantos anos no mar, a gente queria deixar um legado, né, queria fazer uma coisa para os oceanos, né, no oceano a gente morou no oceano todos esses anos, e aí a gente começou
a meio que formular a ideia da Voz dos Oceanos. Aí a Voz dos Oceanos foi criada logo quando a gente chegou no Brasil, depois da expedição, e aí foi todo um preparo. Começou a ser muita pesquisa, né, para onde que a gente ia passar, o que ia ser o tema. E o grande lance da Voz dos Oceanos não é só apontar o problema, mas sim as soluções que a gente encontra em lugares diferentes, que a gente tem passado. Então, isso foi o foco no começo da Voz dos Oceanos, principalmente, até chegar na Nova Zelândia. Esse foi o foco principal da Voz dos Oceanos, era achar projetos em lugares diferentes e dar voz para essas pessoas que às vezes você achava, né, ideias brilhantes, um projeto brilhante, mas que o pessoal não escutava em outros lugares. Então foi muito bacana, foi um negócio assim, a gente viu coisas incríveis, desde empresas enormes como individual, uma pessoa individual fazendo uma diferença. E a gente sempre fala, né, uma pessoa, cada um pode fazer um pouco da diferença. E depois da Nova Zelândia, a gente começou, a gente viu muito nos lugares que a gente passou, que já tinha passado, que nem Polinésia Francesa, o pessoal reclamando que eles estão tendo muito problema da água, por exemplo, dos mares, que a gente fala, pô, o mar está subindo, é pouquinho, e o pessoal falando, nossa casa simplesmente está sendo invadida. Então a gente viu isso, viu a mudança climática nesses lugares que está acontecendo, e a gente, né, em foco, nos lugares que a gente passou, a gente está vendo a realidade acontecendo. Em Cocos também, na Costa Rica, Galápagos. E aí a gente abordou esse tema também nessa expedição, que a continuação da Voz dos Oceanos, da Nova Zelândia vindo para cá. E na Austrália foi incrível, em Torres Strait, né, que é no Estreito de Torres, Thursday Island, que é uma ilha, eles estão já movendo as pessoas de alguns lugares perto, porque a água simplesmente está invadindo. E eles, por exemplo, tem inclusive os ancestrais eram enterrados no cemitério, e o cemitério está sendo alagado. E aí eles não querem tirar, né, porque eles têm uma coisa muito forte. Então, assim, a gente viu várias, em lugares que a gente passou, várias mudanças assim, que está acontecendo. Então, e agora estamos indo para a COP30 para justamente pegar e finalizar a Voz dos Oceanos nessa parte. A Voz dos Oceanos continua, mas essa viagem de volta ao mundo, que foram 4 anos, está terminando agora. Legal. Se a gente for no mar de fora, né, que a gente fala o mar que recebe a ondulação em vento do continente, é sempre cheio de lixo. A gente foi na praia do Sueste, achei muito microplástico assim, espalhado na areia. A gente chamou muita assim, tampa, né? Se você for na caída ali e tirar as pedras, quando a maré enche, quando a maré seca, fica muita tampa de garrafa. Esses dias a gente foi lá, mas a gente fez uma coleta lá, a gente pegou um balde cheio só de tampa de garrafa. A gente não, vamos separar as tampas, os palitos de picolé, escova de dente e seringa. Então esses 4 era o que mais tinha. A gente pegou um balde cheio de tampa de garrafa incrível. E, tipo, não era na praia, era dentro das pedras, ou seja, aquelas tampas vai ficar lá. Sim. A gente tirou algumas, mas tinha muitas outras que impossível de tirar. Aqui é a sala de máquinas, então nós temos os 2 motores aqui, um motor desse lado, um motor do outro. Você já entrou aqui, né? Já. Então nós temos a parte dos motores aqui, sistema hidráulico, então a gente tem um tanque hidráulico independente que funciona com uma bombinha de 24 volts ou só manual, na roda de leme. Se não tiver eletricidade, ele funciona independente. Tem um acumulador, que é outro cilindro hidráulico, e com motor, no caso de emergência, pode ligar o motor também, tem mais essa bomba aqui pesada, principalmente se tiver um mar muito grosso e tal. O dessalinizador, um dos equipamentos mais importantes do bar, ele produz 200 litros por hora. Em água fria produz metade, a gente não sabia, né? Na primeira vez que eu fui para a Antártica, só está produzindo 100 litros, o que está acontecendo? Mas com uma água fria, ele produz uma água melhor, mas por causa da densidade, produz bem menos. 2 motores que nós temos, assim, eu faço toda a manutenção eu mesmo, preventiva, e assim, a gente sempre fala, bate sempre em madeira, motores são maravilhosos. E muitas vezes quando a porta está fechada, o motor está em neutro, eu não escuto, eu não sei se o motor está ligado ou não, de tão silencioso. Realmente incrível. E a gente gosta muito porque é um motor fácil de mexer. Muito fácil de mexer, a gente tem acesso em todos os lados. E tendo 2 motores é sempre bom também. Se tem algum problema com alguma coisa que precisa solucionar, às vezes desmonta uma coisa, como é que monta? Aí você olha o outro. Mas a gente tem um apoio muito grande com suporte técnico com todos os representantes aqui no Brasil. Então, às vezes tem alguma coisa que, aconteceu isso, como é que eu resolvo? Não, faz isso. Então, a gente tem sempre um apoio técnico, mas o motor sempre está redondinho. Na Indonésia acabamos usando muito motor porque não venta, é 0 de vento. A gente ficou 4 meses num lugar que praticamente não ventava, então o motor foi muito importante. Aqui a parte de 24 volts, aqui é 220 que vai para os disjuntores, né, que eu mostrei.
Aqui são o pino da quilha quando ela está embaixo, agora está trancada. Então são 4 pinos que trancam. Quem fez o projeto da quilha foi o Horácio Carabelli, que dispensa apresentações. Aí aqui são todos os, que eu digo, os protetores, né? Então nós temos todos os protetores aqui de caso dá um curto-circuito, acionar um desses aqui, o NH que a gente chama, né? Que é tipo um fusível. E aí todas as chaves gerais que pode ser acionada de cima ou daqui. Então esse é o cilindro de ultravioleta, aqui estão as 3 lâmpadas. Então a bomba de circulação circula, sai lá a água. A lâmpada de ultravioleta está dentro de um tubo de cristal, né? Só que esse tubo de cristal, depois de um tempo, a água ele pode começar a ficar sujo por fora. E aí a lâmpada não vai ser tão eficaz. Aí você aperta um botão, na real automático, a cada 24 horas, ele passa uma luva de silicone por dentro lá, ele passa uma luva de silicone devagarzinho e limpa o tubo de cristal. Então, nossa, é um negócio assim, é raro, muito raro de ver uma embarcação com isso. Nós tivemos ozônio já, mas o ozônio é um pouco corrosivo, foi um pouco complicado para nós. Aí nós mudamos para ultravioleta. Pro do Cat aqui, né? Agora é uma delícia ficar aqui, né? Que tá tranquilo, mas quando a gente tá navegando, pegando mar aqui, molha mesmo. Apesar do Cat ser, né? Tem um bom tamanho, mas aqui lava bastante. E ali na proa, que a gente soldou, colocou aquela parte ali, é para botar um assimétrico. Um assimétrico vai lá para cima, e quando o vento está fraquinho, incrível, ele tem 320 metros quadrados, para ter uma ideia. É imenso, imenso. E num ventinho fraco ali. É o balão. É o balão. E aí nós temos aqui a parte de âncora, nós temos 2 suportes. Apesar de só estamos, quase sempre usa só uma, mas nós temos mais 2 âncoras de reserva. Então, no caso de um lugar que está muito vento, ou no caso de emergência, perder uma âncora, a gente tem 2 âncoras de reserva. A gente sempre diz, no barco de cruzeiro, que se você tem 2, você só tem uma. Então tem que ter 3. E aí nós temos o guincho que é hidráulico, que é muito bom, porque o elétrico, às vezes, para um barco desse tamanho, na âncora, ancorar em lugares muito profundos, já ancoramos em lugares com 50 metros de profundidade. Nossa. E o guincho hidráulico ele puxa, que é uma beleza, né? Aí nós temos aqui a Capaz, né, que é todo o nosso deck, que pô, é maravilhoso. Isso? Nós chamamos uma teca sintética, né? E super, né, não esquenta muito, como a teca que vai desgastando, né, aí tem que trocar, então pô, a gente tá com 10 anos aí super bem. Como pode ver, o Cat tem muitas gaiutas, né, então uma ventilação super boa, todas viradas para pôr, obviamente, né, para entrar o vento e ventilar bem. Mastro principal tem 30 metros, às vezes tem que fazer uma manutenção lá em cima, quando você chega lá em cima você fala, opa, tá alto! Então tem 30 metros, a vela principal, né, a mestra, tem 110 metros quadrados, e a mezena, o mastro tem 24 metros e ela tem 70 metros quadrados. A maioria dos barcos, hoje em dia, maiores é sloop, né, que é um mastro só. E no nosso caso, nós chamamos de Cat, né, que é 2 mastros, e tem essa redundância que é muito bom. E a Formiga falando com o Nestor, aí, vamos fazer sloop e tal, Nestor Volker. Ele falou, não, eu quero fazer um projeto para vocês, tal, mas vocês têm que me levar para a Antártica. Aí quando nós começamos a expedição, em 2014, ele foi para a Antártica conosco, navegou até a Antártica. Vou fazer o vídeo, mas tem que me levar para a Antártica. Vamos lá, né? Eu falei, cara, você vai bater aqui no trilho. Eu falei, cara, não... E eu falei, se eu quero aumentar a trinqueta, se eu achei que ela ficou muito pequena, eu quero fazer uma um pouquinho maior. Aí ele falou, não dá. Eu falei, não, então vamos. Aí a gente mudou. Aí fez um trilho assim e foi perfeito, que a gente acabou fazendo a trinqueta um pouco maior, porque o barco ficou mais pesado, então ficou super bem. Aí aqui também, no Cat, foi feito... Você teria 2 trilhos ou você teria um trilho só aqui? Campante, isso. E aí da Genoa, que é o principal, é aquele trilho lá grandão. Aqui também foi tudo calculado, né? Eu tive que calcular tudo antes, porque o mastro foi colocado só depois. Só que essas peças, o Cat não tem nenhum furo no deck, a não ser onde estão as gaiutas. Então isso aqui, o que a gente fez? Foi feita uma barra de aço inox, foi feito os furos não passantes, só, né, feito a rosca nos furos, aí soldamos a barra aqui. Aí depois eu fui lá e botei o trilho, depois de ter soldado. Mesma coisa aqui. Aqui foi soldado. Para achar os ângulos certos, nossa, eu vindo com nylons, porque não tinha um mastro ainda. Aí no computador, enfim. Aí tem os detalhezinhos, isso aqui é do windsurf. Isso aqui é no pé de mastro que a gente coloca para não bater. Para não bater o dedo aqui sempre. Aí tem os detalhes que vem do windsurf. Boa! Quando a quilha do Cat sai para manutenção, sai por aqui, ó. O bulbo fica embaixo
23 toneladas e a quilha sai por aqui e aí faz a manutenção e depois volta por aqui, aí bota o cilindro hidráulico. Sei. Ela é hidráulica ou manualmente, que é a escota da Genoa, que é mais pesada. E essas são manuais, senão tá muito preguiçoso. Mas é uma... Nossa Essa catraca Senhora. aqui é para a vida inteira. A gente faz manutenção geralmente a cada 2 anos, abre, parece um relógio suíço dentro, com molinha, com todos os rolamentos e tal, aí faz uma geral, coloca de volta e aí a catraca fica... Anderson. Anderson, ela é feita na Dinamarca. O comando, né? Então o nosso ponto de comando nosso replica a mesma coisa que lá dentro, você consegue controlar daqui ou daqui, para enrolar a genoa hidráulica daqui também. Aí nós temos as luzes, né? Por exemplo, luz de cruzeta de proa, lá, tá vendo? Então a gente ilumina o deck inteiro. Então, você, né? Aqui atrás também. E o bow thruster que a lancha tem também, que é para controlar a proa do barco. Tem um tubo com uma hélice no meio, então você controla que o cat, por exemplo, para manobrar quando a quilha está para cima, ele fica como se fosse um sabão. Aí com o bow thruster ajuda bastante. E os 2 motores também. E isso foi bacana, né? Construindo quando a gente estava com o capitão, né? Com o meu pai lá em Itajaí, a gente construindo e vendo todo esse reforço, você vê, né? Então, como o barco ficou realmente forte, né? Então, ficou um barco... Até a gente estava na África do Sul, tinha 2 sul-africanos que são ótimos velejadores, os caras correm em regata e tal. Aí eles entraram, viram o barco, olharam o estaiamento, né? Tudo, eles falaram, this is a proper boat, né? Isso é um barco, né? Tipo, forte. E a gente sabe, né? Então... Bom, viu? Muito obrigado por enquanto. Um dia tem que fazer uma velejada conosco, né? Uma travessia, um trechinho ali, Ilhabela. Vamos. Tipo o Brasil, Antártida, assim. Mas fazer. Não, mas eu tenho que me preparar muito pra isso aí, viu, cara? Tô brincando. Esse é longo. Essa é longa. Depois de todo esse rolê no barco, vamos soltar um vídeo, cara, só dessa apresentação toda do barco e deixar lá. Olha que interessante, a tua apresentação, inclusive, né? Mas temos que, infelizmente, sair agora e seguir o nosso caminho. Espero a nossa próxima velejada, então. Com certeza. A gente vai preparar o barco também, tem mais umas preparações. Depois a gente vai rumo a COP30, né, para Belém. Tem mais 1000 milhas aí, mais uns 5, 6 dias de navegada pela frente. Obrigado. Valeu, obrigado, Márcio. Muito obrigado. Valeu, prazerzão, hein? Prazer é meu. Obrigado. Obrigado por receber. Valeu, obrigado a você. Tivemos mais um tempo de conversa e esperamos pelo pôr do sol. Um momento realmente mágico e especial. Depois retornamos para a lancha da Albatroz e seguimos para a pousada do Zé Maria para descansar. Não perca o próximo episódio, você vai descobrir alguns segredos de Noronha que moram debaixo d'água. Nos vemos nos mares de todo o Brasil.